Então, Provérbios 3, versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, o seu amor é tão imenso que o Senhor nos deu a sua palavra que contém tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e nós recebemos, Senhor. Mas, Senhor, sem teu Espírito Santo, nós não podemos entender. Por isso te pedimos agora, Senhor, espírito de revelação e de sabedoria. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos assista. Assiste-nos nesta noite, Senhor. Ministra nas nossas vidas, em cada um de nós, Senhor, dentro da realidade que cada um está vivendo neste tempo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua palavra seja espírito e vida em nós e que ela produza fruto para a tua glória e para teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Eu hoje quero refletir com os irmãos sobre um assunto que é um assunto até meio, não digo polêmico, mas que às vezes as pessoas ficam assim, mas aonde... Né? O que estão querendo? Onde estão querendo chegar com isso? Eu quero falar sobre o sábado. E existem muitas coisas referentes ao sábado. Se você entrar, por exemplo, na internet, você vai encontrar de tudo a respeito de sábado. E eu preciso da vossa atenção hoje para que ninguém saia falando alguma coisa que eu não falei. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, amados, é que, referente ao sábado, existem duas coisas que nós precisamos, quando pensamos no sábado, ou quando falamos do sábado, duas coisas precisamos ter presentes. Uma é o mandamento, diga mandamento. Está lá em Êxodo. Êxodo 20. Vamos ler, que eu acredito que porque os mandamentos não foram revogados, ou foram. Já é permitido matar? Já é permitido adulterar? Já é permitido se ajoelhar diante de uma estátua? Já é permitido desonrar pai e mãe? Não, mas roubar eu acho que é. Não, então, dizer falso testemunho? Não. Então, aqui em Êxodo 20, diz assim, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, santificou o Senhor o dia de sábado. Abençoou o Senhor, o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Então, quando Deus deu o mandamento, ele mostrou a majestade dele. O povo sentiu medo, se afastou. Para você ter uma ideia, está aqui. Vendo isto, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. A majestade, a presença, a glória de Deus era tão grande que o povo ficou com medo de morrer naquela hora. Então, esse é o nosso Deus.
muitas vezes, eu estava conversando hoje de tarde com algumas pessoas, eu não sei quantos aqui nasceram em um lar cristão, mas eu não nasci em um lar cristão, eu acho que a maioria não nasceu em um lar cristão. Nós nascemos em lares disfuncionais. Não fomos ensinados sobre a palavra de Deus. Não fomos ensinados, na infância, eu digo, né, a estudar e a ver aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Porque quando, a palavra de Deus diz, quando nós nos agradamos do Senhor, Ele faz com que até os nossos inimigos se reconciliem conosco. Então, assim, nós não podemos hoje viver em orfandade, porque o nosso Pai está no céu, amém? Então, para não viver em orfandade, preciso prestar atenção no que meu pai fala e seguir a instrução do meu pai. Amém? Porque quem não é corrigido é bastardo. Mas os filhos são ensinados. E depois que são ensinados, o pai quer um retorno. E se o retorno não vem, o pai castiga. E se não vem ainda assim o retorno, o pai castiga um pouco mais. Né? Então, é nesse nível que a coisa existe. Então, nós somos filhos de Deus, glória a Deus, Ele é nosso Pai. Já falamos sobre isso aqui. Mas nós precisamos entender que, como Pai, Ele nos recebe, mas Ele nos ama tanto que Ele não deixa que a gente fique como a gente chegou. Amém? Porque quem fica como chegou, não é filho, não foi corrigido. Quem fica como chegou, está dizendo, eu não preciso da morte de Jesus, eu me basto. Não, Deus, eu te amo, estou aqui, mas eu fico como eu estou. Então, eu estou dizendo que eu não preciso de Salvador, que eu decido por mim. Está entendendo a seriedade? Então, existe o sábado que é mandamento. Diga mandamento. Sábado é mandamento. Não se assuste, nós não vamos dizer que você não pode mais trabalhar no sábado. Não é essa a questão. Tá? Não é essa a questão. Não, pelo menos não hoje. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso. Mas existe o sábado também como princípio. Diga sábado como um princípio. O que é um princípio, pastora? Princípio é algo que está na palavra de Deus, pelo qual o próprio Deus se move. Amém? Ele estabeleceu um princípio, ama teus inimigos. Por quê? Para mostrar para nós que sem Ele nós não conseguimos fazer isto e que nós precisamos de um Salvador. Então os princípios existem para me mostrar que eu preciso do Salvador. Que sem Ele não tem eternidade com Jesus. Entendeu? Então, o sábado também, além de ser um mandamento, que não vamos ver hoje, é um princípio, e é sobre isto que eu quero falar. Porque quando nós entendemos o princípio, muitas coisas mudam na nossa vida. Quem está aí interessado em amadurecer? Quem aí está querendo ser um filho maduro de Deus, guiado pelo Espírito Santo? Amém. Amém. Então, abra comigo lá em Hebreus, nós vamos fazer umas leituras um pouco longas, mas você está com a Bíblia na mão, então, quem sentir sono por causa da minha voz, que embala você e dá descanso, levanta, caminha lá atrás. Pede para a esposa te dar um beliscão. Acorda por causa da dor. Hebreus 3, glória a Deus, né? Hebreus capítulo 3. No capítulo 3, eu vou lá. Acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. No capítulo 3, ele fala, deixa eu abrir aqui porque eu selecionei o versículo 7, mas eu quero olhar um pouquinho antes aqui. Hebreus 3, versículo... Olha só. Eu marquei aqui o 3, mas aqui eu vou ler a partir do Hebreus 3, 3. Está falando do Senhor Jesus. Porque Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, o Senhor edificou a casa, né? Porque toda casa é edificada por alguém.
Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Ou seja, Moisés fez tudo conforme o modelo. Agora, versículo 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha só, firme a confiança e a glória da esperança. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, diga hoje, a sua voz. Se ouvir a voz, hoje é hoje que eu tenho que me definir. É hoje que eu tenho que tomar decisões. Amém? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. O ser humano tentou a Deus. Provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Marca com o dedo aí, nós vamos continuar. Quantos lembram que o Senhor disse, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos? Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Não conheceram meus caminhos. Tá? Vamos adiante. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu sábado. Sábado é descanso. Sábado é repouso. Então, por causa da incredulidade, eles não entraram no descanso do Senhor. Eles morreram todos no deserto. E isso tem que falar alguma coisa para nós. Daqueles que foram espiar, somente 2 sobreviveram. Josué e Caleb. Isso precisa falar conosco. Nós precisamos ter um entendimento que nos leve não a avaliar a vida dos outros, mas a nossa própria vida e tomar uma posição sobre isso que nós estamos entendendo, para que nós possamos prosseguir e alcançar tudo que Deus tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Então, aqui ele diz que para aquela geração no deserto, o Senhor jurou na sua ira que não entrarão no meu repouso, diz o Senhor. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Porque o único tempo que nós temos é hoje. Amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai ser. Ontem já passou. Então, é hoje. Né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado leva ao engano. Né? Então, você viu o contexto que ele estava falando sobre o povo no deserto. E agora, vamos no versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos, versículo 19, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Queridos, há pessoas que dizem, eu creio. Eu creio. E até esses dias eu postei, aí de vez em quando eu gosto de provocar provocar um pouquinho, né? Eu postei o seguinte, se você lê que Abraão, Deus falou para Abraão que ele seria pai de multidões, ele com 100 anos de idade, Sara com 99, já sem condições de conceber, né? E você vê que ele creu, né? Você diz, oh, glória a Deus e aleluia. Mas se Abraão entrasse por essa porta hoje, com 100 anos de idade, com uma esposa de 99, dizendo assim, Deus me disse que eu serei pai de nações, você diria, o Alzheimer já chegou. Qual é a nossa fé? Será que eu leio e creio, mas se for para eu aplicar, viver a fé, Tiago diz, a fé sem obras é morta. Quer dizer, se eu leio, mas eu leio e eu creio do meu jeito, eu não estou crendo. É isso que eu quero dizer. Né? Então, eles pereceram no deserto
Por causa da incredulidade. Eles não entraram no repouso. Porque Deus tinha dado todos os princípios do sábado. Agora você vai entender. Tinha dado o mandamento e tinha dado os princípios. Porque são os caminhos do Senhor. E Ele diz, pelos meus caminhos vocês vão viver. E esses meus caminhos, diz o Senhor, vão garantir para você a vida que eu sonhei para vocês, que é muito melhor do que aquela que a vontade de vocês quer. Porque a nossa vontade é falha, mas a dele é perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É por isso, de novo, vou insistir. Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, eu preciso de conhecimento, eu preciso de entendimento sobre o princípio do sábado. Preciso me transformar, pegar esse princípio, entender, guardar na mente e permitir que ele me mude para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, eu não me lembro se é Salmo, eu acho que é, não lembro, Salmo 57, 58, que diz que os ímpios não têm paz. Quem são os ímpios? Aqueles que conhecem o princípio, mas não vivem o princípio. Então, se eu conheço o princípio e eu não vivo o princípio, o chinelo me pega. Porque papai me ama, ele não quer me perder. Amém? Amém? Então, olha só, reconhece-o em todos os teus caminhos, significa assim, dia a dia, passo a passo, aquilo que eu fizer. Está de acordo? Se eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, eu vou, queridos, consultar a palavra de Deus. Eu vou separar tempo para ler a palavra de Deus. Sabe quando que eles faziam isso no Antigo Testamento? Sabe quando que os judaizantes, sabe quando que os judeus messiânicos fazem isso? No sábado. Eles separam tempo de qualidade para estar com a família, para orar, para estudar a Escritura. Mas no sábado, no Ocidente, nós trabalhamos e no domingo nós vamos passear. Hã? Então, aonde está o tempo que eu vou dedicar? Em primeiro lugar, para o Senhor, para dizer para Ele que eu amo a Ele acima de todas as coisas. Eu vi uma definição de idolatria que mexeu comigo. Tudo aquilo em que você gasta o teu tempo é teu ídolo. Por quê? Porque tempo é vida. Aquela 1 hora que a gente tinha atrás, nós não temos mais. Então, onde eu invisto o meu tempo, eu estou investindo a minha vida. Você está entendendo? Então, onde eu invisto o meu tempo, onde eu invisto a minha vida, o meu melhor, ali esse é meu Deus. Deus nos guarde, que nós possamos entender e arrumar a casa. Amém? Então, até ali, né, vimos que é por incredulidade. Agora, pegue aqui Hebreus capítulo 4, nós vamos ver algumas coisas sobre os princípios. Hebreus capítulo 4, já do versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Veja que nós não estamos falando do mandamento agora, nós estamos falando do princípio. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Quem eles? Aqueles do deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Por quê? Leia aí na tua Bíblia. Porque não estava misturada com a fé. Eles ouviram, mas não pegaram pela fé. Não disseram assim, não, isso aqui é para mim, eu vou personalizar, olha aqui para mim, eu vou personalizar aqui essa escritura, eu vou trazer ela para mim. Eu vou trazer para mim e vou viver essa escritura. E, amados, isso é todos os dias. Mas tem um dia que o Senhor gostaria, ele é um mandamento, gostaria não, ele mandou. É um dia em que ele espera que nós separemos um tempo especial para ele, para que ele possa conversar conosco, para que ele possa nos orientar, nos consolar, nos fortalecer, nos ajudar, dar as direções. Amém? Então, aí diz assim, ó.
Porque nós, versículo 3, os que temos crido, entramos no repouso. Olha aí. Quem crê, de fato, entra no repouso. Por que que entra no repouso? Porque aquele que crê obedece. Diga, quem crê obedece. E nosso Pai não nos dá nenhum mandamento para nos destruir. O mandamento que Ele nos dá é para nos edificar, para nos alicerçar em Cristo, na pedra fundamental, na doutrina dos apóstolos, e para nos erguer através dos princípios, dos mandamentos, dos princípios que vão nos levar às vitórias e aos caminhos dele, que são mais altos que o nosso. A vontade dele que é melhor do que a nossa. Entendeu? Então aqui, ó, nós os que temos crido entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quem sabe que Deus terminou tudo, mas continua trabalhando? Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho com Ele. E Ele continua trabalhando para quê? Para confirmar o que Ele falou. Tudo, essa Bíblia toda, você vai ler, para Deus já é caso encerrado, está concluído. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. O tempo é algo para nós, humanos. Para Deus, não. Deus está fora do tempo. Ele criou o tempo. Ele criou a eternidade. Ele está fora e além, acima da eternidade. Então, tudo que você lê aqui, está concluído. Então, isso quer dizer que Ele já escolheu quem vai viver, quem vai morrer. Ele deu a possibilidade para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo seja salvo. Amém? Então, continuando aqui. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Olha que está falando do sábado, ó, dia 7º. Ah? Entendeu aqui? Repouso, descanso e sábado. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então, junta repouso com o 7º dia. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia. Que dia? Hoje. Hoje. Hoje é o tempo que Deus nos dá. É hoje. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué, presta atenção agora, está falando lá do deserto lá. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aqui nós poderíamos ficar só nesse versículo, porque existe um repouso agora, no meio das tempestades, e existe um repouso futuro, no milênio, e existe um outro repouso na eternidade. Mas nós vamos ficar agora com esse daqui, por enquanto. Vamos treinar aqui para avançar nos demais, certo? Então, ele... agora até me perdi. É maravilhoso, né? Glória a Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, olha bem, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Vamos ler devagar para entender. Porque aquele que entrou no seu repouso, alguém entrou no seu repouso, repouso da pessoa. Ele próprio repousou de suas obras. Está descansado das suas obras. Entrou no descanso do Senhor. Como Deus das suas. Por quê? Por quê? Porque Deus fez tudo. É só um fiasco. Fiasco não, um fiapo. Fiapo. Vai orar porque o Senhor te dá mais. Deus fez tudo e cada coisa que ele viu que era bom. Fez isso, é bom. Fez isso, é bom. Fez isso, é bom. Fez isso, é bom. Está tudo concluído. 6º dia, fez o homem e viu que era bom. 7º dia, descansou. Aquele que, diz assim, aquele que descansa, porque aquele que entrou no seu repouso, o repouso do Senhor, aquele que entrou no seu repouso, ele repousou das suas obras. Ele não precisa...
Deus conduz a sua vida. Vamos lá, vamos assim. Deus conduz a sua vida. Cada coisa que Ele vai fazer, cada coisa que Ele vai falar, cada negócio que Ele faz, tudo, Ele vai primeiro para o Senhor. Porque então o Senhor diz, meu filho, é assim. Então essa pessoa descansa. Entendeu? Então, o espírito de orfandade não pode nos pegar se nós entendemos que se nós trazemos tudo ao nosso Pai. Imagina o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai Celestial, dentro da tua casa. Hoje de manhã, Senhor, eu tenho que ir lá fazer tal coisa. Senhor, como vai ser? Se você está aberto para receber a direção do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar as tintas. E você vai lá e dá tudo certo. Você descansa. Entendeu? Mas nós dizemos assim, não, Deus, pode deixar. Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado, pode deixar. Não, aqui Jesus, eu me viro. Pode deixar, Senhor. Pode deixar. Eu me viro. Me viro. Me viro em 30 e em 50 depois para resolver. Eu me viro. Qual é o princípio? Intimidade com o nosso Pai por meio da comunhão com o Espírito Santo. Eu só vou contar uma pequena ilustraçãozinha. Eu tenho muitos testemunhos, às vezes não gosto de falar, mas esse eu vou falar. A gente ia para a reunião de oração há 30 anos atrás. Tudo que eu conto é 30 anos atrás, né? Glória a Deus. 42 já, 43, maravilha. Aí, terminou a reunião de oração, 10 horas da noite, irmão. Eu num Fusca, o pastor ali viajando, e a Daniele com 8 meses. Deitada, de lado, assim, no assento do carona, do Fusca, ela cabia. Então, você imagina o tamanho dela. E o bendito Fusca resolve parar de funcionar na Luiz Miquelão. 10 horas da noite. E ninguém na rua, a não ser um grupinho que vinha lá, né, tinha recém ultrapassado a 116 lá, e eu ali, né? Ali, e olhando para aquele grupinho que vinha. Na hora, o Espírito Santo me disse assim, sai daqui porque eles vão te assaltar. Eu disse, mas Senhor, meu carro não está funcionando, Senhor. O que eu faço? Fui lá para trás, levantei o capô do Fusca. Quem sabe, quem é mecânico aí sabe, né? Olhei para, me disseram depois que era a distribuição, eu acho. Hã? É um negócio que tem um monte de mangueirinha, tudo em volta lá. Eu não sei como é que é. Eu olhei tudo aquilo e disse, tá, Senhor, e agora? Eu estou aqui, o que eu faço? Ele disse, é isso aí. Peguei o tamanco, meti-lhe o tamanco. Vocês estão rindo? Vocês vão se lembrar. Meti-lhe o tamanco em cima daquele negócio e disse, funciona. E voltei para o carro, liguei a chave da ignição e o carro ligou e eu fui embora. Passei por eles olhando assim. Meu Deus, é mais. Mas você tem que querer essa intimidade. Você não pode... Lembra aqui que nós lemos aqui em Provérbios? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Dependa, dependa, dependa em tudo. Desde antes de sair da cama de manhã, dependa. Porque se Ele não te der força, graça e capacitação, você não consegue levantar a perna para descer da cama. É isso que nós precisamos entender. Nosso Pai é papai. Ele quer nos conduzir, Ele não quer ver os seus filhos passando por situações que Ele não planejou. O Senhor não planejou. E Ele olha daquele jeito, ó, olha lá, ó, olha lá, ó, olha lá, ó. Né? Não vão entrar no meu descanso. Por quê? Porque o meu descanso tem a ver com os meus princípios. Meu descanso tem a ver com os meus princípios. Então, continuando um pouco aqui. Aí nós fomos... ele próprio repousou das suas obras. Você entendeu por que a pessoa repousa da obra? Entendeu? Entendeu?
Repousa na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, porque o Deus que a dirige, que o dirige, repousou. Glória a Deus. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha bem, ele relaciona o descanso com a fé, né? Então, sem fé, incredulidade, sem descanso. Sem obediência, sem descanso. Porque quem crê obedece. E eu iria um pouco mais. Quem crê e quer obedecer cada vez melhor, vai se interessar em esmiuçar e descobrir mais do que é que agrada a Deus. Para obedecer mais. E quando nós dizemos assim, mas Senhor, isso aqui é muito, eu não consigo, Ele diz, minha graça te basta. Eu te dei o Espírito. O Espírito Santo vai te capacitar a fazer. Você quer cumprir esse princípio? O Espírito Santo vai te capacitar. Porque Ele nos foi dado para isso. Ele nos habilita naquilo que é a nossa fraqueza. Lembra o apóstolo Paulo? Quando estou fraco, então é que sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa não é quando eu sei. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Então, porque aí, quando ele fala, então, procuremos entrar, né, naquele repouso, logo em seguida ele traz a palavra para o contexto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Temos que tratar. Temos que tratar. Não fugiremos disso. Temos que tratar. Então, quando o apóstolo, escrevendo aqui, ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração, até para dizer isso é alma, isso é espírito, é para nós, não é para os outros. Eu não tenho que ver se o outro é almático, o problema dele, quer ficar almático para o resto da vida, vai para as almas. Está amarrado em nome de Jesus. Não temos. Nós temos que aplicar a espada aqui, ó, para discernir. É meu pensamento, é a intenção do meu coração, isso é a minha alma. São os meus traumas, minhas feridas, minhas encrencas. Não, isso é o espírito. Tá? Então, nessa tarefa toda, nós temos a palavra que nos ajuda. E quando nós aplicamos a palavra em nós mesmos, nós podemos sim nos encontrar em situações fazendo coisas que não agradam a Deus. E não entraremos no descanso. É isso que está dito aqui. Mas aí o que eu faço? Olha só, versículo 14. A palavra me mostra, então, mas aí temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quer dizer, a palavra me permitiu eu me analisar, eu me julgar. Então, quando eu cheguei a essa conclusão que eu estou a perigo de não receber o descanso do Senhor em alguma situação, eu aplicando a palavra em mim, eu tenho um sumo sacerdote e eu posso chegar diante do Pai, por causa desse sumo sacerdote, desse nosso intercessor, e achar misericórdia em momento oportuno, inclusive para dizer, Senhor, me ajuda a mudar a minha rota. Amém? Porque é o que ele vai dizer logo em seguida, que ele se compadece das nossas fraquezas. Versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Pastor, eu vi esse princípio e agora eu não estou cumprindo, o que eu faço? Vai para o Senhor. Papai, estou aqui, eu não estou fazendo isso. Me perdoa, me ajuda. Eu não venho confiando nos meus méritos, eu venho confiando no sangue de Cristo. Me ajuda, eu te suplico, me dá força, derrama da tua graça. E veja o que ele diz aqui, ainda no versículo 16, eu vou reler.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ser ajudados, querido, em tempo oportuno, não é para fazer a nossa vida aqui na terra um playground. É para nos ensinar como viver um princípio e receber todos os benefícios do princípio. Aquele que repousou das suas obras como Deus repousou das suas, repousa como Deus repousou. Sério, né? Então, o resumo de tudo isso se encontra em Isaías 58. Abre lá que nós vamos ver agora. Isaías, capítulo 58, é o famoso texto onde ele fala do jejum que agrada a Deus. Eu não vou ler tudo, nós só vamos ver 2 versículos. Veja que nós não estamos falando do mandamento, estamos falando do princípio. O que é um princípio? É algo que é um fundamento. É algo sobre o que as coisas são edificadas. Amém? Ficou claro isso? É como numa construção, a primeira pedra é um princípio. É a partir dali que as coisas se desenvolvem. Tá? Isaías 58, versículo 13, diz assim: se desviardes o teu pé do sábado, se desviardes o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Aqui o texto fala do sábado, tá? Mas nós vamos devagar aqui. Aqui diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Se eu deixo de fazer a minha vontade, ele diz, aqui em Isaías 58, no santo dia do Senhor. Se eu digo que o santo dia do Senhor é um dia de prazer deleitoso, se eu digo que o santo dia do Senhor é um dia digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, no sábado, se eu honro o sábado que Deus determinou, não seguindo os meus caminhos, nem pretendendo nem pretendendo fazer a minha própria vontade, e nem falando as minhas próprias palavras, então é prazer, e descanso e descanso. Tá? Então aqui você tem o princípio o mandamento do sábado, mas você também tem o princípio do sábado. E o princípio do sábado, ele envolve dizer que é bom e prazeroso aquilo que Deus diz que é bom e prazeroso. Primeira coisa. Tá? Se desviar o teu pé de fazer a tua vontade do sábado, se chamares o sábado deleitoso. Onde está o nosso prazer? É a primeira coisa. Se disseres o sábado deleitoso, onde está teu prazer? Se o meu prazer está no Senhor e no descanso do Senhor, então eu realmente vou descansar das minhas obras. Se dia santo do Senhor, digno de honra. Tá? Se o descanso do Senhor é digno de honra, eu vou pagar o preço para buscar o descanso do Senhor. Que preço, pastora? Me informar na palavra o que agrada ao Senhor e buscar graça, interceder por mim e pela minha família, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder, e que o Espírito Santo nos capacite a cumprir aquilo que estamos aprendendo. Amém? Quantas famílias seriam curadas só com isso? Só com isso. Buscar o que agrada ao Senhor e depois fazer intercessão em cima,
para cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Isso aí faz entrar no descanso. Continuando. E honrares, né, esse descanso, não seguindo os teus caminhos. Já falei bastante sobre isso. Tem mais alguma coisa que eu possa falar sobre isso? Eu acho que não, né? Nossos caminhos, os caminhos do homem parecem perfeitos a seus próprios olhos, mas vem o Senhor e diz, isso aí leva para a morte. Né? Então, não seguindo os próprios caminhos, mas seguindo os caminhos que o Senhor mostra na sua palavra, e contando com a graça dele para a gente cumprir, andar nesses caminhos, né, naquilo que o Senhor ensinou, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem faz a própria vontade não experimenta o descanso do Senhor. É impossível, porque uma é a vontade de Deus e outra a vontade da carne. Então, quando eu faço a minha vontade, eu estou fazendo a vontade da carne. E o resultado, se eu fizer a vontade da carne, eu não vou experimentar o descanso do Senhor. Está todo mundo meio sério. Posso tirar os sapatos, daí vocês vão dar uma risadinha? Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, mas aqui tem mais. Nem falar as tuas próprias palavras. Aqui é onde muitas pessoas que amam o Senhor, elas colhem coisas que não precisariam colher. Que é falar da situação, ao invés de falar do que Deus fala sobre a situação. Um exemplo. Alguém tem lá um familiar, né, que não é convertido, que está aprontando todas, sabe? E aí a pessoa, ela vê aquela situação e até para pedir oração, ela diz, fulano é assim, 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 e vai reforçando aquela situação, reforçando. Isso acontece muito com pais, com relação a filhos. O que você tem que dizer? Você tem que dizer, ele é geração bendita do Senhor, criado para o louvor da sua glória. É isso que você... Mas a situação é essa, eu vou estar mentindo. Não, você está dizendo que o Pai falou da tua geração. Então, quem entra no descanso do Senhor é quem não fala as suas palavras. Fala a palavra do Senhor sobre a situação. E espera. Porque entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Então, olha o que diz o versículo 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Quer dizer, você vai estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2. Efésios 2. Ficou claro esse último ponto, queridos? Eu vejo a situação, mas eu não reforço a situação. Tem gente que parece que, quando eles falam, parece que o diabo é mais forte do que Deus. Não porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo. Calma, Deus ainda é Deus, Ele está no controle. Nada passa diante dEle. Enquanto você estiver falando da situação e de que isso e de que aquilo, a situação reforça. Ela não muda. Deus não muda por causa das nossas necessidades, Ele muda por causa dos princípios dEle, a nossa vida, não a dEle, porque a dEle não muda. Amém? Amém, igreja? Vamos vencer? Vamos descansar? Outra coisa, descansar no Senhor não é, bom, agora Deus vai fazer tudo. Não saia dizendo isso, tá? Eu vou descansar das minhas obras. Venha a mim, oh Deus, venha a mim o teu reino. Eu não faço nada, o Senhor faz tudo. Não, senhores. É uma conquista. É igual conquistar a terra prometida. É uma guerra contra você mesmo. Porque aqui diz assim, não ando nos meus caminhos, não faço a minha vontade e não falo as minhas próprias palavras. Sabe o que é isso? Isso é para discípulo. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, o que diz lá? Você lembra? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Tua cruz não é tua mulher. Tua cruz não é teu marido. É teu jeito de olhar teu marido. É teu jeito de falar do teu marido.
Ah, pastor, você não sabe o que ele fez. Ele é assunto de Deus. Ela é assunto de Deus. Você, seja homem, seja mulher, para quem eu esteja falando que se aplica, você não precisa conviver com pessoas tóxicas. Tá? Mas quando você tem um relacionamento conjugal, você, um ao outro, intercede para que juntos possam chegar naquele ponto. Agora, se houve, inclusive, agressão física, e algum pastor te disser para aguentar, diga para ele dar as costas dele na hora de apanhar. Tá? Amém. Então, se eu não sigo meus caminhos, não pretendo fazer a minha própria vontade e não falo as minhas próprias palavras, então significa que eu estou aprendendo com Jesus. Tá? Estou aprendendo no caminho que eu devo andar, estou aprendendo sobre a vontade dele, estou aprendendo o que eu tenho que falar, que é o que ele me ensina. Hã? E também tem outra coisa que o Senhor Jesus Cristo falou, Lucas, não vamos ler, Lucas 17, diz assim, quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Sabe quem quer preservar a sua vida? Vou te dizer quem é. É quem quer seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade e falar as suas próprias palavras. Estes querem preservar a sua vida. Então, o que o Senhor Jesus fez para nos mostrar a nossa parte? Ele crucificou o corpo de pecado, ou seja, não a minha vontade, mas a tua. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Amém? Ele se negou. E ele seguiu o caminho que o Pai havia determinado. Porque Isaías 53 diz que ao Pai agradou moê-lo para que nós fôssemos resgatados. Quando você entende esse princípio, você entende também que quando Jesus foi curando pessoas, quando Jesus foi perdoando pessoas, ele foi jogando sobre si. Sobre si. Ele curou um leproso, ele assumiu a lepra. Ninguém viu. Mas lá em Isaías 53 está dito, ele estava desfigurado, não tinha formosura nenhuma. Não é essa lepra de hoje, era aquela lepra daquele tempo que caía aos pedaços de carne. Como que ele pôde curar lá? Se tinha um castigo por alguém que tinha seguido os seus próprios caminhos, feito a sua própria vontade e falado as suas próprias palavras. Como que ele pôde curar? Ele pôde curar porque ele pegou sobre si aquilo e levou para a cruz. Entendeu? Então, nós podemos, no meio desse turbilhão, no meio de tudo isso que está acontecendo, é desgraceira para todo lado, é notícia terrível por todo lado, é carência, é de tudo que você possa imaginar. Há um povo que entrou no descanso do Senhor. E é um povo que aprendeu a se negar, que aprendeu a seguir os caminhos do Senhor, que aprendeu a dizer, Pai, qual é a tua vontade nessa situação? Que aprendeu a falar o que Deus fala e não o que eu acho que eu devo falar. Há um povo na terra que já entrou no descanso do Senhor. E eu quero estar entre eles. Eu não sei quanto a vocês. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E eu gostaria que nós fizéssemos um movimento aqui hoje à noite. Que nós estivéssemos orando, mas não em 15, sabe? Em 2, no máximo 3, para que nós possamos ter graça do Senhor para cumprir isso. Para cumprir esse princípio. Ficou claro a relação entre sábado e descanso? Ficou? Ficou claro? Ficou claro a diferença entre mandamento e princípio? Ficou claro? Então, nós vamos cumprir o princípio. Tá? Porque, cumprindo o princípio, deixa eu te contar uma coisa. Vai chegar o dia que o Senhor vai te atrair, vai dizer assim, eu quero uma particular contigo. E vai ser o teu dia em que você não tem que trabalhar. E você diz, Pai, vamos ter esse particular, Senhor. Eu quero me deliciar na tua pessoa. Não vou com a lista do supermercado. Eu preciso disso. Não, eu vou me deliciar. Desfrutando da tua presença. Te revela mais para mim. Te revela mais.
Então, é Ele que nos atrai para o lugar secreto. Queridos, ninguém se engane. Nenhum de nós faz as coisas por nós. É Ele que está atraindo. Ele disse, eu atraí Israel ao deserto com cordas de amor. Sabia que quando você entra no deserto, é Ele que está te atraindo com cordas de amor? Porque Ele quer falar o teu coração? Vai ler Oséias que você vai entender. Amém? Vamos orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus, mas vamos fazer isso aqui, tá? 2 ou 3 no máximo, senão, ou o casal, o irmão abençoa a esposa ora pelo esposo, né? Ou pai e filho, mãe e filho, enfim, como nós estivemos, ou amigos, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar um pouquinho. É um princípio, e é a graça de Deus. Veja que nós lemos lá nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Entrar diante do trono da graça, nos examinando, usando a palavra e confiando em nosso sumo sacerdote para nos ajudar, entrando com confiança. Pode orar, pode começar a orar. 2 a 2, no máximo 3 a 3. Estejam orando juntos. O que nós vamos pedir? Pai, dá-nos graça pelo Teu Espírito Santo para cumprir este princípio. De andar contigo 24 horas por dia. No trabalho, em casa, na faculdade, na escola, na rua, onde eu estiver, Senhor. Queremos graça para cumprir o princípio que leva ao Teu descanso. Santo, 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 santo. Santo, santo, ore sobre os irmãos, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, proclame palavras do Senhor. Jesus disse, aquele que me invoca, o Senhor disse, aquele que me invoca, invoca-me, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, nós não sabemos o tanto que estamos longe dos Teus caminhos, o tanto que temos, ó Senhor, pretendido fazer a nossa própria vontade, o tanto que temos falado as nossas próprias palavras, o tanto, ó Senhor, que temos usado boca que deve ser para a bênção, ó Senhor, para revelar segredo dos irmãos, para amaldiçoar pessoas. Nós não sabemos de nós mesmos, mas o Senhor é aquele que nos ensina. O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Continua orando. Continua orando. Mesmo que eles ministrem um louvor, você vai continuar orando. Ah, sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós entramos diante do trono da graça. Para alcançar misericórdia e achar graça. A fim de sermos ajudados agora, Senhor. Agora é o tempo oportuno, agora é o tempo oportuno, Pai, que o Teu Espírito Santo nos habilite, nos capacite, Senhor, a cumprir este princípio que nos dá descanso. Ah, Santo, Santo, Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Ora pela sua família, fala o nome deles, proclama que eles são geração bendita do Senhor. Todas as fortalezas vão cair por terra quando você aprender a falar o que Deus fala. Não haverá fortaleza que fique de pé diante do Senhor, mas é diante dele, da palavra dele, do nome dele que elas caem. Santo, Santo. Ore pela sua família. Aqueles que não são convertidos, não diga que eles são uma peste, que eles são uma praga. Diga que eles são geração do Senhor, que o Senhor vai alcançá-los, porque você confia em Deus.
Santo, Tu és todo-poderoso, todo-poderoso. Cumpra-se a Tua vontade, Senhor. Cumpra-se a Tua vontade, Senhor. Cumpra-se a Tua vontade, Senhor. Põe na nossa mente e no nosso coração a Tua palavra, Senhor. Senhor, como está escrito, como está prometido. Santo Deus bendito, escreverei nas suas mentes. Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu entendimento. Pai Santo, faz isso na nossa vida, Senhor. Faz isso, Senhor. Nós estamos adentrando, Senhor, nós proclamamos que é um novo tempo. Nós proclamamos que é um novo tempo. Senhor, nós contamos com a Tua graça para avançar na direção do Teu melhor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Santo, Santo, dono do meu coração. Santo, Santo, leva as suas mãos. Levante as suas mãos. Diga isso. Diga isso com fé. Faça uma aliança agora. Faça uma aliança hoje. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Sim, sim, Senhor, Tu és o meu pastor. Tudo que tenho. Coloque agora. Presta atenção no que você está falando. Fala de você. Presta atenção no que você está cantando. Meu pastor. Tudo que eu tenho pertence a você. Tu és o meu pastor. Cristo, pedra fundamental. Sejamos edificados Pedra espírita. sobre a pedra fundamental e sobre o ensino dos apóstolos. Cristo, dono do meu coração, tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O pastor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor, ele disse. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é quem diz Senhor, Senhor que tem vida em abundância. É quem obedece os princípios que tem vida em abundância. Então, a minha oração é que você seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Não deixe a incredulidade fazer você dizer: isso não é possível para mim. Porque para todo aquele que invoca o nome do Senhor com coração sincero, Ele vai socorrer, Ele vai fortalecer, Ele vai dar graça, Ele vai estar junto, Ele vai conduzir. E a vitória é certa, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria que você segurasse na sua mão sua oferta, seu dízimo, aquilo que está proposto no seu coração, querido. Aquilo que o Espírito Santo falar a você. Santifique seu trabalho, seu dinheiro, trazendo no altar do Senhor, entendendo que é Ele que nos dá força para prosperar, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que traz a provisão do norte, do sul, do leste, do oeste, é Ele que
leva o nome da sua empresa, leva o seu nome. Aleluia. Você crê que Deus é fiel, querido? Então, queria que você segurasse a sua carteira assim num ato de fé. Não precisa levantar, só segure assim. Diga: Senhor, abençoa a minha sementeira. Tu tens me dado força, sabedoria. O Senhor é que dirige, o Senhor é que cuida, o Senhor é que sara. Santifique, querido, o seu dinheiro, as suas finanças, as suas economias. Peça a sabedoria do alto para que você possa administrar, para que você seja um bom administrador, para que você gaste menos do que ganha, para que você possa investir com sabedoria, para que o seu salário, querido, ele possa multiplicar. Amém? Você crê nisso ou não? Então diga para o Senhor: Pai, eu quero que o meu salário multiplique, eu quero que ele dure mais do que 30 dias, eu quero ter sabedoria para investir, eu quero que a minha empresa seja próspera, eu quero que meus funcionários sejam prósperos. Abençoe seus funcionários. Se você é funcionário, querido, abençoe seu patrão, porque ele também precisa ser abençoado e você será abençoado também. Pai, nós queremos santificar nossas vidas. Como temos cantado agora há pouco, tudo que temos pertence a Ti. A empresa, os negócios, os clientes, eles não são nossos, é o Senhor é que dá, o Senhor é que nos traz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, querido? Pode trazer então à frente. Venha louvando ao Senhor, venha engrandecendo o seu nome e se alegrando. E não saia ainda. E depois nós vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Abençoando a nossa semana, abençoando a nossa casa. Aleluia. Queria que você estendesse a sua mão para o lado da sua casa, e desde já abençoando ela, abençoando a sua família, abençoando os seus negócios, abençoando a sua saúde física, saúde emocional, espiritual, querido. Declare em nome de Jesus, como foi dito aqui, declare a palavra do Senhor, porque é ela que gera, é Ele que, não é um amuleto, querido, é o Senhor da palavra que faz, através do Espírito Santo, através dos seus anjos, oh Deus, que estão a serviço da igreja, a nosso serviço, daqueles que creem no Senhor, amém? Vire para o lado aí, cumprimente pelo menos 10 pessoas e diga: que Deus te abençoe, que Deus te dê vida longa, que Deus te dê saúde, que Deus te dê alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tudo que tenho pertence a você.